Olá! Vamos a mais um capítulo do nosso livro Médico de Homens e de Almas, de Taylor Calder. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 37. Lucano e Ramo comeram juntos na cabine uma ascética refeição. O grego estava mais silencioso do que de costume e mal podia comer. Ramo estava sentado a seu lado e Lucano via que o rosto do negro irradiava contentamento e que seus pensamentos o absorviam por inteiro. Falou-lhe então, lenta e cuidadosamente: Ramo, deves lembrar-te de que não há médico que saiba tudo o quanto há para se saber. O homem é muito misterioso. Filósofos e médicos, bem como sacerdotes, têm em vão tentado explorar o seu mistério. A magia, a necromancia e a feitiçaria talvez não sejam o que têm parecido ser. É possível que elas operem através de leis naturais ainda desconhecidas para nós. Uma vez, meu professor, Keptah, disse-me que nos livros sagrados da Babilônia estava escrito que um dia os homens se moverão através do oceano, sem velas, que um dia voarão como pássaros através dos continentes, e que algum dia, em sua incontinência, destruirão a terra em que vivemos. Todos os filósofos conheceram essas profecias, mas temeram contá-las ao populacho. Hás de recordar Sócrates, que foi forçado a morrer por causa de seus pensamentos e ideias. Abre aspas. Se alguém hoje, neste moderno mundo romano de força, poder e materialismo, proclamasse o que os babilônios e judeus há séculos sabem, seria chamado louco, idiota ou mágico, e tratariam de eliminá-lo. Apesar disso, acredito que todas essas coisas acontecerão. A história que ouvi esta noite dos lábios do centurião Antônio é sem dúvida verdadeira, do ponto de vista dele. Talvez o rabi judeu, o mestre, conheça alguns segredos que parecem sobrenaturais para nós, mas que são parte de leis naturais que ainda não descobrimos. E como já disse, e isso parece muito razoável para mim, os médicos que tratavam do servo de Antônio cometeram algum erro. O servo não estaria mortalmente enfermo e, de qualquer maneira, teria recuperado a saúde. Lucano partiu um pedaço de pão. Ficou a olhar pateticamente para ele. Depois pousou-o sobre a mesa. Vi que te comoveste muito com a história do centurião. Pensaste que o rabi judeu é o que tens esperado. Não te iludas. Olhou para Ramo, cujo rosto continuava radiante, com firmeza. Eu te disse que podes falar, que não há nada de organicamente errado com tua garganta ou teu aparelho fonador. Estás tomado pela histeria. Um desses dias, entretanto, falarás, e não será um milagre. A cabeça de Lucano doía, e pequenos tremores, que pareciam de água gelada, corriam sobre sua pele. Suas juntas doíam. Levantou-se da mesa e disse: Tenho frio, vou deitar-me. Puxou o biombo para junto de sua cama
entre ele e Ramo e apanhou seu estojo médico. Apalpou o próprio pulso, que parecia normal. A pele estava quente, mas normal. Examinou-se e nada encontrou de errado. Ainda assim, sentia-se dominado pela sensação de estar profundamente enfermo. Disse consigo mesmo: não sou homem influenciável, mas por qualquer idiota razão que seja, as palavras daquele centurião me impressionaram. Foi para a cama e ouviu Ramo fazer seus preparativos para deitar-se na sua. Quando Ramo olhou por trás do biombo, Lucano fingiu estar adormecido. O negro apagou a lanterna com um sopro e tudo ficou silencioso, a não ser pelos murmúrios e estalidos do navio, pelo som distante dos remos batendo na água quando o vento tombava, e algumas vozes longínquas dos vigias. Depois de algum tempo, Lucano adormeceu, mas agitadamente, tomado de pesadelos em que predominava o terror. Estava num vasto quarto cavado, cujas paredes e forro pareciam nuvens, sem começo nem fim. Estava sozinho, dominado por uma sensação de inanidade universal e medo. Então, diante dele, uma grande cruz ergueu-se, branca como a neve, e sombras rosadas corriam por ela, de alto a baixo e através. Seu topo erguia-se até o infinito, e seus braços envolviam o universo. Lucano estava ao pé dela e começou a chorar, dizendo consigo mesmo: fiz o possível para não me lembrar. E exclamou em voz lacrimosa: Senhor, vem a mim. Mergulhou no espaço profundo, negro como a noite e sem fim. E então, da mesma vastidão dos confins da criação, ouviu alguém chamá-lo ternamente. Eu não me esqueci de ti, ó meu servo, desde o início dos tempos. Eu te conheço e tu ouvirás a minha voz. Lucano acordou num sobressalto violento, em plena escuridão. O navio gemia e murmurava consigo mesmo. Ele começou a dormitar de novo, tremendo ao pensamento de seus sonhos. Chegou a pensar que via uma faísca de luz, mas ela desapareceu. Remexia-se na cama, inquieto. Sua carne parecia quente como fogo, e Lucano disse consigo mesmo, vagamente, que tinha febre. Tombou adormecido de novo, e de novo a desolação impregnou seus sonhos agitados numa sensação de perda e de busca. Estava num deserto fulgurante e ardente, de areias que pareciam imensas ondas do mar. A sede consumia-o. Errava daqui para ali, procurando um oásis ou um sinal de vida, ou uma palmeira, ou uma linha de camelos contra o horizonte em chamas. Tombou de borco na areia ardente e disse consigo mesmo: agora devo morrer, pois em torno de mim há a inutilidade da minha vida, como um deserto, e nada existe para estancar a minha sede. Instantaneamente, água fresca correu contra seus lábios e ele bebeu sofregamente, sem poder se saciar. Seus olhos estavam cegos pela luz que o envolvia e ouviu então uma voz que dizia suavemente: eu sou o único que pode saciar tua sede,
Oh, meu servo Lucano! Agora estava tropeçando numa estrada estreita, juncada de pedras lisas, que subia para a montanha altaneira, cujo topo desaparecia entre nuvens. A montanha não tinha árvores, nem relva, nem vegetação. Suas rochas e rochedos, de tons amarelados e esbranquiçados, pareciam nadar em fogo. Monstruosas cabeças, feitas de pedra, como as de uma medusa, ou as cabeças das fúrias, avançavam dentre os rochedos, ou empinavam-se à sua passagem. Lucano tinha as costas curvadas, com uma carga terrível que ele não podia ver, e seus ombros gritavam de dor sob aquele peso. Tombou contra o lado de um rochedo e arquejou desesperadamente, dizendo consigo mesmo que não conseguiria ir mais adiante. E alguém falou, com uma voz que enchia todo o espaço: vinde ter comigo, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos darei repouso. Lucano acordou de novo, empapado em suor. O navio gemia, balançando. A escuridão era sufocante, e ele fez um movimento para se levantar, para procurar água, mas tornou a tombar adormecido. E agora estava com fome, uma fome para além de todas as existentes, como jamais conhecera ou imaginara. Dentro dele havia um poço retumbante de angústias e desejo. Mordia as mãos e gemia. Então, no meio da dor, viu duas mãos que partiram pão e deram-lhe um pedaço que ele devorou e que o satisfez. E uma voz disse: esta é a minha verdade, e só ela pode aliviar a tua fome. Encontrava-se depois entre a destruição das cidades. Via a curva do mundo e ela estava envolvida em fumaça. Caminhava entre as ruínas, de horizonte a horizonte, sob um céu tenebroso. Não havia lua, nem estrelas, nem sol, nem esperança. As cidades lançavam fumaça como esqueletos incendiados. Então, bem para longe e para cima, Lucano viu a estrela que vira quando criança, e ela se movia. Começou a segui-la, correndo furiosamente, e ao fazer isso, ouviu um coro de vozes poderosas, cantando de dentro de toda a eternidade, como se multidões incontáveis se regozijassem, e gritou: esperai por mim, estou perdido. Os sonhos tornaram-se mais confusos, mais insistentes, correndo um atrás do outro, emergindo, separando-se, espiralando-se até desaparecer, para retornarem mais clamorosos, mais confusos, mais carregados de temor e profecias. Ele debatia-se para acordar, e através da vigia, um feixe de luz solar se derramou em seu rosto contraído. Alguém mantinha uma mistura de água e vinho junto de seus lábios, dizendo: estás doente, bebe e repousa. Tornou a adormecer, mas era como se jazesse num leito de fogo e gemia. Mãos moviam-se sobre ele e seu corpo empapava-se como que inundado. Ouviu vozes preocupadas em torno, depois do que lhe pareceu um tempo infinito. Olhou, mas nada pôde ver senão as luzes das lanternas, embaçadas como arco-íris. Algo quente e ácido estava em sua boca, e ele engoliu, e toda a sua garganta inflamou-se.
Uma frialdade úmida envolveu-o e Lucano suspirou, grato. Sentiu que lhe erguiam a cabeça e que lhe deitavam água entre os lábios. Apareceram lanternas e retraíram-se. O sol veio e se recolheu. A lua brilhou através da vigia, mas quando ele estava olhando, já eram as estrelas que ali apareciam. Auroras vinham atrás de crepúsculos e ele disse em voz alta: estou morto? Ninguém respondeu. Lucano sentia-se exausto. Seu corpo não tinha peso. Sua cabeça era um globo de vidro flamejante. Desejava repousar, mas os pesadelos saltavam sobre ele. Então, certa manhã de um dia fresco e aperolado, acordou e viu um estranho vestido de branco que sacudia a cabeça num movimento afirmativo junto a seu leito. Não se podia mover, mas ouvia o navio e o lamento das velas. Uma chuva cinzenta atirava-se contra a vigia e ouvia-se o som das cortinas batendo. O estrangeiro, em sua cadeira, movimentava a cabeça e dormitava. Mas Ramo não estava ali. Lucano, com súbita e calma lucidez, soube que estivera perigosamente doente durante muito tempo. Ficou deitado, quieto, exausto, sua carne úmida e entorpecida, a mente clara. Mas que febre era aquela que o assaltara? Não tivera premonição dela, não sentira qualquer sintoma se avolumando. Virou-se na cama e viu que havia nas cobertas a umidade de seu próprio corpo. Pensou em seus sonhos e a lembrança deles oprimiu-o. O estranho gemeu e moveu-se, sacudiu a cabeça e abriu os olhos. Vendo Lucano desperto, debruçou-se sobre o doente e disse bondosamente: estiveste doente durante 14 dias, Senhor, mas estás recuperando a saúde. Sou o médico do navio. Durante muitos dias não acreditei que pudesses viver, mas graças aos deuses tua vida te foi devolvida. Lucano tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Foi malária, sem dúvida. Não, Senhor, foi uma doença misteriosa. Tomei conta de ti desde que teu servo desapareceu. E os passageiros te ouviram gritando entre estas paredes. Lucano ficou imóvel, olhando para o outro homem. Molhou com a língua os lábios secos e o médico deu-lhe água, bocejando e sorrindo com o contentamento de quem devolveu a vida ao seu paciente. Então Lucano disse num sussurro rouco: Ramo foi embora? Sim, senhor. Mas que podemos esperar de servos que são desleais e egoístas e só pensam neles mesmos? Quando o navio atracou à meia-noite, na primeira noite de viagem, ele deve ter saído, abandonando-te, pois que desde então não mais foi visto. Ah, deixou-te uma carta nessa tabuinha aqui sobre a mesa. Lê essa carta para mim, pediu Lucano, enquanto sua fraqueza o envolvia. O médico, erguendo os ombros, pegou a carta e começou a lê-la. A luz aperolada estava agora impregnada de rosado e ouro, e o navio balançava levemente. Ramo escrevera, abre aspas, perdoa-me, Senhor, pois devo deixar-te quando o navio atracar esta noite. Preciso ir encontrar aquele que estive procurando e sobre o qual o centurião nos falou
na hora do crepúsculo. Olhei para ver se estavas acordado, mas estava dormindo. Então vi que seria melhor não esperar, pois se me tivesse pedido, eu não poderia deixar-te. A busca de toda a minha vida está em Israel, e quando eu o vir, ele levantará a maldição do homem sobre os filhos de Cã, e eu tornarei a falar, adorando-o. Deixo-te com preces e lágrimas, pois eu te amei mais do que a meu pai e meus irmãos, e foste não meu senhor, mas meu amigo. Fecha aspas. Lucano pensou com desespero naquele homem solitário, negro, mudo e indefeso, andando a pé para atingir sua esperança. Seria um estranho, pois só podia fazer gestos. Haveria florestas que teria de atravessar lutando, desertos, montanhas para galgar, cidades e aldeias hostis. Haveria sempre homens hostis. Ele iria morrer de sede, ou de fome, ou atacado pelos animais selvagens, ou mesmo poderia ser de novo agarrado e vendido como escravo. As lágrimas vieram, fracas, aos olhos de Lucano, e ele voltou a cabeça no travesseiro, sem dizer nada. Finalmente adormeceu, e quando acordou ao crepúsculo, sua força voltara a ele. Ele não podia compreender. Tornara-se quase emaciado, mas estava novamente forte. Mandou chamar o centurião naquela noite e mostrou-lhe a carta de Ramo, dizendo amargamente: não duvido que acredites teres contado a verdade e que tudo corresse para ti exatamente como descreveste. Eu mesmo, como médico, tenho uma explicação própria para o caso. Mas tua história, despropositada, Antônio, enviou meu amigo para a sua morte certa. O centurião disse gravemente: não, eu o enviei para a sua verdadeira vida. Que pedacinho, não? Bom, esse foi um capítulo que deu para ler inteirinho. Capítulo acho que vai ter muito efeito na vida do Lucano, né? Toda essa experiência que ele teve, né, durante esses 14 dias. Bom, é isso. Espero vocês aqui então para seguirmos com os nossos capítulos aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Não esquece, tá bom? Like. Oh, meu Deus. Eu tenho que pedir porque é importante para o canal, viu? Eu sei que é uma coisa chata, né? Toda hora tá falando a mesma coisa, mas é importante para o canal se manter aqui, vivo, tá?